Fala galera da S1 Live, eu sou Letícia Marques, a repórter aqui do canal, e hoje eu tô com algumas informações para esse final de semana de muito futebol, Campeonato Brasileiro principalmente. O Campeonato Brasileiro tem algumas rodadas por hoje e eu vou passar tudo para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você deixar o seu joinha aqui, compartilhar a live que a gente faz e também esse vídeo com todo mundo, porque isso é muito importante para a S1 Live, faz a gente crescer cada vez mais e ter mais conteúdos para você que nos acompanha, hein? Então, solta o dedo no like e compartilha com todo mundo a S1 Live. Agora vamos começar falando sobre o Campeonato Brasileiro. Vou dar uma passada na rodada e eu vou trazer alguns detalhezinhos rapidinho para vocês. Tô com uma colinha aqui pra gente não se perder. Hoje às 4h30 da tarde tem Atlético Goianiense e Curitiba e Flamengo e Goiás também no mesmo horário. 6h30 a gente tem Santos e Ceará e às 7 horas Juventude e Palmeiras. Jogo importante lá pro Verdão. Depois, às 9 horas deste sábado ainda, temos Cuiabá e Internacional e América Mineiro e Botafogo, que é outro carioca que joga neste sábado. E aí, já na rodada 7, para amanhã, temos Corinthians e São Paulo, um grande clássico paulista lá na casa do Corinthians. Então, vamos ver o que vai acontecer. E também temos Fortaleza e Fluminense lá em Fortaleza, o outro carioca joga só no domingo, E o Atlético Paranaense e Avaí às 7 horas da noite. Essa é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que por enquanto tem o Corinthians na liderança. E, inclusive, o jogo entre Corinthians e São Paulo vale justamente a liderança na competição. Agora vamos trazer um tópico para o jogo que tem todo o holofote nesta rodada, que é Flamengo e Goiás às 4h30 da tarde neste sábado no Maracanã. Por que o holofote? Porque o Flamengo vem muito pressionado, o técnico Paulo Souza precisa mostrar um desempenho em campo, Vem sendo muito criticado por uma ala da torcida, mas tem o respaldo da diretoria. Diretoria essa que está cada vez mais exposta e cada vez mais cobrada. Nas últimas semanas tivemos algumas manifestações contra o presidente Rodolfo Landim e contra o vice-presidente de futebol Marcos Braz. Mas na verdade o Flamengo, como eu falei, joga no Maracanã e tem esse estádio, esse fator casa a seu favor como esperança para principalmente conseguir engrenar no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro, que está na 16ª posição, conquistou pouquíssimos pontos por ali, apenas 6, conseguiu apenas uma vitória até o momento, então precisa engrenar no Campeonato Brasileiro para dar um respiro por aí. Mas o holofote, na verdade, não está nem na partida entre Flamengo e Goiás. Isso porque o caso Diego Alves tomou conta dos bastidores do Flamengo nessa semana e neste sábado, após a partida contra o Goiás, é a hora que o silêncio será quebrado. Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, Bruno Spindel, que é o diretor executivo da técnico Paulo Souza, darão uma entrevista coletiva após a partida, como eu trouxe. Ou seja, lá pelas 7 horas, teremos um novo conteúdo exclusivo aqui na S1 Live para você acompanhar essa entrevista coletiva, que vai ser o primeiro momento em que o Flamengo, na figura do Braz, Spindel e Paulo Souza, falarão publicamente sobre o caso Diego Alves. Para quem não entendeu o que está acontecendo no Flamengo, o técnico Paulo Souza, no último jogo do Flamengo, concedeu uma entrevista coletiva e acabou expondo um pouco a situação do Diego Alves no departamento médico. E aí o Diego Alves se sentiu muito insatisfeito com a declaração, cobrou uma retratação pública, porque, segundo o goleiro, os fatos não foram da forma como Paulo Souza apresentou em entrevista coletiva, e a partir desse momento gerou toda essa confusão nos bastidores. Tivemos algumas reuniões no Ninho do Urubu entre todas as partes que envolvem o Flamengo, inclusive o Diego Ribas, que é um dos líderes da equipe, ele também participou de uma reunião com Diego Alves, Spindel, Paulo Souza e o Tanuri, que é o chefe do departamento médico do Flamengo. Essa reunião aconteceu na quinta-feira, foi quase
para você colocar tudo, né, lavar roupa suja, como a gente fala. Então, esse foi o momento em que ficou decidido que o Flamengo falaria, mas somente neste sábado, após a partida contra o Goiás. Então, a gente aguarda esse pronunciamento do Marcos Braz, do Spindel e do Paulo Souza sobre o assunto. Até o momento, a gente não sabe se o Diego Alves estará presente na coletiva, mas a gente sabe que terá o posicionamento do Flamengo na figura desses 3 representantes, como eu trouxe para vocês agora. Esse é o principal holofote do jogo, além, claro, de, como eu falei, né, a necessidade do Flamengo de conquistar a vitória para engrenar no Campeonato Brasileiro, já que está lá na parte de baixo da tabela. O Goiás, inclusive, do técnico Jair Ventura, está acima do Flamengo. Então, o Flamengo precisa conquistar a vitória para alcançar a parte de cima da tabela. Além disso, porque em caso de derrota, o Flamengo pode chegar à zona do rebaixamento. Então, o rubro-negro está muito pressionado para essa partida. Além de, claro, todo esses bastidores que estão enérgicos, né, em ebulição no Ninho do Urubu. Agora, para a gente falar um pouquinho desse jogo contra o Goiás, o Flamengo até o momento não divulgou a lista dos relacionados, mas a gente consegue trazer uma novidade para vocês. A presença do Davi Luiz é praticamente certa. Ele que desfalcou o Flamengo na Libertadores, ele teve uma lesão na panturrilha, não jogou contra a Universidade Católica na última terça-feira, mas se reapresentou muito bem, treinou com o grupo na quinta e treinou com o grupo também na sexta-feira. Então, Davi Luiz deve retornar, deve ser um reforço para o Paulo Souza nesse sistema defensivo do Flamengo. Acho que essa é a principal novidade do Flamengo para enfrentar o Goiás. E aí, você pensa, com o Paulo Souza, o que será... Com o Paulo Souza não, desculpa. Com o Davi Luiz, o que será que o Paulo Souza vai fazer? E a gente pode pensar num Flamengo aí para vocês. A gente imagina que, como o Rodrigo Caio atuou por 90 minutos na Libertadores, a tendência é que o Rodrigo Caio comece no banco de reservas. Então, Davi Luiz deve retornar à equipe principal. Davi Luiz retornando à equipe principal, faz uma dupla de zaga com Pablo, que é o homem de confiança do Paulo Souza. No gol, o Hugo, tradicionalmente, você tem Diego Alves lesionado e o Santos também lesionado, o Hugo é mantido no gol. E aí a gente pode ter uma dúvida na lateral, Isla ou Mateuzinho, mas acho que a tendência é que vá com o Mateuzinho por conta do estilo de jogo do Goiás. Então você tem Hugo, Mateuzinho, Pablo, Davi Luiz e Ayrton Lucas, que é o único lateral esquerdo à disposição. O meio-campo com João Gomes ou Andreas, João William Arão. A dúvida ali maior do Paulo Souza é a escalação ou do João Gomes ou do Andreas. E do meio pra frente, vocês já sabem, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo para encarar o Goiás. Lembrando que temos 7 desfalques, né? O Flamengo conta com 7 atletas no departamento médico. Como eu citei, Diego Alves, Santos, Matheus França, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho e também o Felipe Luiz. Desses aí, a gente consegue trazer um panorama para vocês. Vitinho é o único que está fazendo o processo de transição, então já o atacante deve reforçar o Flamengo nas próximas partidas. Enquanto isso, cada um faz uma etapa diferente de recuperação. Lembrando também uma novidade da última sexta-feira, o Fabrício Bruno, zagueiro que operou, né? Ele passou por um procedimento cirúrgico no domingo passado. Ele teria previsão para iniciar a fisioterapia somente na segunda-feira, dia 23. Mas, como estava tudo certo, ele se reapresentou antecipadamente e na última sexta-feira já começou esse processo de fisioterapia e recuperação para ir a campo novamente com a camisa do Flamengo. Esse é o panorama geral, principalmente do rubro-negro, que